Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Olívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais e faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Vamos refletir hoje o Evangelho do dia 7 de agosto, quinta-feira, da 18ª semana do Tempo Comum. Então hoje, quinta-feira de adoração, eu já quero convidar você a não deixar de ir à igreja. Se possível, vá fazer sua adoração pessoalmente. Não deixem de ir. Vamos rezar, vamos clamar ao Senhor, vamos pedir a Jesus que tenha misericórdia de seu povo, que tenha misericórdia de todos nós, que tenha misericórdia do nosso Brasil, que acalme os ânimos, que liberte o nosso povo de toda humilhação que está passando. Vamos pedir a Jesus, vamos clamar o sangue do Senhor sobre o nosso país. Amém? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho, está no livro de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação? Glória a vós, Senhor. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Pedro ficou assustado quando Jesus falou tudo o que ia acontecer com ele. Jesus já começou a preparar eles para a sua paixão, né? E aí Pedro ficou ali incomodado. Mas primeiro Jesus se transfigura lá no Monte Tabor com eles. Aí depois Jesus vem perguntar para eles: quem diz os homens que eu sou? Aí eles falam que uns é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Mas Pedro vai falar, porque Pedro viu a transfiguração de Jesus, Pedro viu o que estava acontecendo, Pedro sabia quem era Jesus. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E aí Jesus vai colocar Pedro no lugar de primeiro Papa. Aí, ali não precisou de concílio, não precisou de reunião, não precisou de nada. O próprio Jesus, pela ação do Espírito Santo, porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é 3 em 1. E ali o próprio Jesus elegeu Pedro, o primeiro Papa. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Antes,
Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Que igreja é essa? Que igreja é essa? Que igreja é essa? A nossa igreja. Una, santa, católica, apostólica e romana. Una santa, vem de Deus. Una, santa, católica, apostólica, porque vem dos apóstolos, e romana, porque vem de Roma. É lá que está sepultado os restos mortais de Pedro, e é dali que tem o nosso Papa. Ele fica ali, regendo a nossa igreja católica, a igreja de Cristo. Então Jesus acaba de anunciar para Pedro que nós temos uma igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. O que significa isso? Jesus deu a autorização para Pedro e os apóstolos. Pedro é o cabeça, depois vem os apóstolos, né, que foram os sacerdotes daquele tempo. E depois veio, até hoje, nós. A sequência de coisas. Pedro, os apóstolos e os nossos sacerdotes até hoje, 2025. E quando você entra no confessionário, que você abre o seu coração e o padre escuta a sua confissão e te dá a absolvição do seu pecado, não tem nada que volte atrás. Nada. Até Deus esquece. Até Deus, é falar o salmo, até Deus esquece. A nossa alma fica limpa como a neve. Não tem mais. Se você precisa se confessar, eu te aconselho a procurar um confessionário, um sacerdote, e fazer uma boa confissão. Uma boa confissão. Não é confissão de 2 minutos, não. Padre, pequei, tarará, 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 e pronto. Não, fazer um bom exame de consciência. Busca lá atrás. Às vezes tem coisas ainda lá na sua juventude que você não se confessou. Então apresenta para o sacerdote, pergunta para ele: padre, eu preciso fazer uma boa confissão, o senhor pode me escutar? E aí deixa o padre, vai falando: ó, padre, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu fiz isso, fiz aquilo, pequei contra... Né? E vai falando sobre os mandamentos, sobre o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Eu pequei contra esse mandamento, Senhor. Não guardar dias santos e feriados, eu pequei, eu não fui à missa, padre. Pecar contra a castidade, e aí você vai, né, adultério, cobiçar as coisas do próximo, você vai fazendo uma releitura dos 10 mandamentos e vendo aonde foi que você errou, e faça uma boa confissão, porque na hora que o padre levantar a mão e falar: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está absolvido. O confessionário é o único lugar que você entra condenado já e sai absolvido. É o único lugar. A gente já entra ali condenado pelo pecado e sai dali absolvido, porque o próprio Jesus limpa todos. Gente, a única coisa que Jesus precisa de mim e de você é o do nosso arrependimento. Só isso. Se você se arrepender dos seus pecados, Deus vai te perdoar, porque Deus está de portas abertas, esperando só a nossa atitude. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias, não tinha chegado a hora ainda. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia Jerusalém sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, das pessoas que conheciam a palavra de Deus, das pessoas que precisavam estar ali defendendo os cristãos, não era cristão ainda, né? As pessoas de Deus, estavam ali representando a Deus, e Jesus ia morrer pela mão deles, e que devia ser morto e ressuscitar no 3º dia. Só que eles só ficaram pensando no pior, eles não colocaram a mente deles no melhor. Então eles pararam na paixão do Senhor, na paixão e morte do Senhor. Mas Jesus fala que ele ia ressuscitar, só que eles não conseguiam entender o que seria isso. Aí Pedro toma Jesus à parte e começa a repreender Jesus.
Ah, Pedro, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo? Não permita que nada disso te aconteça. Né? Pedro é muito impulsivo. E Jesus, porém, vai falar com ele: afasta-te de mim, Satanás, porque tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Pedro queria que o reino de Deus já se instalasse ali. Jesus é o Messias, e beleza, então para por aqui. Não precisa matar, não precisa morrer, não precisa de nada. Vamos ficar por aqui. Nós já sabemos que o Senhor é o Messias. Ótimo. O Senhor reconheceu o que é e falou o que é. Então, se o Senhor é Deus e está aqui no meio de nós, por que nós vamos temer, né, a morte, a traição, a condenação, né? Não, Jesus falou como que ele ia sofrer. Mas o Senhor é Messias, como que o Senhor vai sofrer? Pedro não conseguia entender. Deus não permita isso, Senhor. O Senhor é Deus também, né? E aí Jesus repreende ele, porque ele veio, foi para isso. Ele veio, foi para isso, para passar tudo o que ele passou. Foi para isso que Jesus veio, para morrer na cruz por mim e por você, para abrir as portas do reino dos céus para nós. Depois de Jesus, todos nós podemos ter acesso ao reino de Deus. Todos nós, até Jesus não. As pessoas morriam e ficavam, né, esperando essa vinda de Jesus, esperando, até um dia que Jesus veio e desceu à mansão dos mortos e ressuscitou no terceiro dia. Tá bem? Então eu quero de novo convidar você a participar de uma Santa Missa hoje, fazer essa adoração, nem que seja pela internet ou pela televisão, mas não deixe de fazer. Amém? Jesus está nos esperando lá no sacrário. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Ó, dá-me mãos limpas e um coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Senhor, já posso entrar no santuário para te louvar. Depois da confissão. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser. Linda essa música, né? Cantei só rapidinho aqui, mas para a gente lembrar que nós queremos entrar no santuário para louvar o Senhor, e depois da confissão eu já posso entrar, Jesus, no santuário para te louvar. Amém? Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.